E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja bem, feliz, com saúde e totalmente preparado para a aula de hoje, onde a gente vai falar sobre sequências e expressões algébricas, ou expressões algébricas e sequências numéricas, ok? Olha só, tudo que a gente vai falar hoje. Vou falar sobre o que é uma expressão algébrica, variável, coeficiente, expressões algébricas equivalentes, simplificação de expressões algébricas, o valor numérico de uma expressão algébrica, o que é uma sequência numérica. Vou falar sobre sequência numérica recursiva e uma sequência não recursiva. Então, se você está precisando saber alguma coisa de tudo que a gente vai falar aqui hoje, não sai daí não, fica até o finalzinho, que hoje você vai sair sabendo aqui, ok? Vamos lá? Bom, vamos começar falando o que é uma expressão algébrica, né? Expressões algébricas são expressões formadas por letras, números e sinais de operações numéricas. Bom, tá aqui um exemplo de alguns exemplos de expressões algébricas. 2x mais 5y menos 3a, 1,5z menos 35w, 4mn mais 7pq, menos 3 meios de x mais 32,4b. Então, temos aqui vários exemplos de expressões algébricas. Todas elas, então, envolvem números, aqui, números, letras, ó, y, x, a, ó, letras também, ó, p, ok, p, mn, beleza? E sinais com operações, ó, menos, mais, menos. Então, achou uma expressão que envolve número, letras e sinais de operações, é uma expressão algébrica. Beleza? Bom, e nas expressões algébricas é muito importante a gente conseguir destacar ou identificar o que são variáveis e o que são coeficientes. Muito bem, as letras que aparecem nas expressões algébricas são as variáveis. Já os números que aparecem multiplicando essas letras são chamados de coeficientes. Por exemplo, eu tenho aqui a expressão algébrica 2x mais 5y elevado ao cubo menos 3a elevado ao quadrado. Nessa expressão algébrica, o 2, o 5 e o menos 3, né? O 2, o 5 e o menos 3 são o que a gente chama de coeficientes, tá? Então, aqui eu tenho coeficientes. E o x, juntamente com o y e o a, então, o x, né, o y aqui e o a são as variáveis, beleza? Variáveis. Observe que eu não destaquei os expoentes do y e nem do a, né? Estou falando apenas das letras. Então, as letras são as variáveis e os números que vêm multiplicando essas letras são os coeficientes, ok? Nesse exemplo, eu quero identificar os coeficientes e as variáveis em cada uma das expressões algébricas, ok? Eu vou chamar de V as variáveis e de C os coeficientes em cada caso, beleza? Então, V e C. E aqui embaixo também, V e C. Ok? Como eu disse, as variáveis são as letras. Então, as variáveis na primeira expressão serão M, N, P e Q. Ok? E os coeficientes? 4 e 7. Belezinha? Na segunda expressão algébrica, as variáveis são Z e W. Ok, e os coeficientes? 1,5 e menos 35. E por último, na última expressão algébrica, as variáveis são x e b e os coeficientes menos 3 meios e 32,4. Ok? Então, identificamos aí em cada uma das expressões algébricas todos os coeficientes e todas as variáveis. Então, as variáveis são as letras, somente as letras, e os coeficientes, os números que aparecem multiplicando essas variáveis, ou seja, essas letras. Beleza? Bom, nas expressões algébricas, belezinha? Então, a gente precisa entender agora o que é parte literal e o que são termos aqui na minha expressão algébrica.
Ok? Então, quando a gente tem uma expressão algébrica, cada parcela dessa soma, 2x, 5y ao cubo, né, menos 3a ao quadrado, é um termo. Então, aqui a gente tem os termos dessa expressão algébrica. Termos. E, tirando o coeficiente de cada termo, tudo que sobra é a parte literal. Tá? Então, quando eu tiro ali o coeficiente, sobra o quê? Nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro termo, sobra o x. Nesse segundo termo, sobra y elevado a 3. E nesse terceiro termo, sobra aqui o a elevado ao quadrado. Ok? Então, cada uma desses itens que sobraram, quando eu retirei os coeficientes, formam a parte literal de cada termo. Então, vou escrever aqui, ó, parte literal. Observe que, quando eu falei de variáveis, eu só citei as letras, ok? Era o x, o y e o a. Agora, quando eu falo de parte literal, o expoente vem junto, tá certo? Então, nessa expressão numérica, não, nessa expressão algébrica, perdão, o 2, o 5 e o menos 3 são coeficientes. Vou até escrever isso aqui. Então, coeficientes 2, 5 e menos 3. Se eu quiser as variáveis, variáveis são x, y e a. Agora, a parte literal é o x, é o y elevado ao cubo, ok? E o a elevado ao quadrado, parte literal de cada termo, ok? Conseguiu diferenciar, então, parte literal de variável? A variável é só a letra. A parte literal é tudo exceto ali o coeficiente, né? Então, a letra com os seus respectivos expoentes. Belezinha? Vamos lá. Nesse exemplo, eu quero identificar a parte literal de cada termo, ok? Então, nesse primeiro termo aqui da primeira expressão algébrica, que é o mn elevado ao quadrado, a parte literal mn ao quadrado. Vou chamar de PL, tá? Parte literal PL. No segundo termo aqui, a parte literal é o PQ ao quadrado. Não, PQ, quero dizer, perdão. Parte literal. Aqui na segunda expressão algébrica, o primeiro termo vai ter como parte literal só o z, que é o PL. E no último termo, a parte literal vai ser o z elevado ao cubo. Beleza? De PL é parte literal. Ok, gente, tranquilo demais, né? Bom, quando que expressões algébricas, duas ou mais, serão equivalentes, ou seja, pela própria palavra, terão o mesmo valor? Quando elas estiverem, então, transmitindo a mesma informação, ok? Por exemplo, se eu quero encontrar o perímetro de um retângulo, né, cujas dimensões são A e B, vou chamar aqui de A, ok? Aqui embaixo de A, e aqui de B. Tanto faz quem é A e quem é B, ok? Como é um retângulo, aqui em cima também é A. E do lado esquerdo aqui, essa outra dimensão aqui vale B. Eu posso determinar o perímetro de algumas formas. Uma primeira forma, somando todos os lados, né? Essa é a definição do perímetro, de uma vez. A mais B mais B. Então, tenho aqui uma expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. Por outro lado, se eu quiser, eu posso também definir uma expressão para esse perímetro, contando ali quantos A's tem, né? 2 A's, mais quantos B's tem, 2 B's. Uma segunda forma de calcular o perímetro desse retângulo. Eu posso ainda fazer de uma terceira forma. Olha só, eu posso juntar o A com B, né? A mais o B. E se eu for juntar mais uma vez, eu vou ter outro A e outro B. Ou seja, eu posso pegar A mais B e multiplicar por 2. Então, tem aí uma terceira forma de representar o perímetro desse mesmo retângulo. Bom, então a gente sabe que todas essas informações, todas essas expressões, perdão, são expressões que nos levam ao perímetro, ou seja, a uma mesma informação. Então, essas expressões algébricas são todas equivalentes. Belezinha? Então, expressões algébricas equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor, mesmo que aparentem ser diferentes. Observe que a aparência de todas as três é diferente, né? Na primeira tem ali
quatro termos, né? 2A's, 2B's. Na segunda eu tenho apenas dois termos, né? O 2A e o 2B. E na terceira expressão, parece que eu tenho um termo só, porque eu tenho uma soma ali. Beleza? Então, fique atento a esse detalhe. Elas podem parecer diferentes, mas representam a mesma ali, a mesma grandeza, que é o perímetro daquele retângulo, que tem dimensões A e B, ok? E se a gente quisesse simplificar uma expressão algébrica? É possível? Com certeza, mas primeiro vamos entender o que é uma simplificação de expressão algébrica. Simplificar é tornar mais simples. Então, a gente quer pegar uma expressão algébrica e torná-la o mais simples possível. Mas nem sempre isso é possível de se fazer, ok? Há casos que sim, há casos que não. Em primeiro lugar, antes de realizar uma simplificação, a gente precisa entender o que são termos semelhantes. Observe essa expressão algébrica. 2x menos 9y mais 3y menos 13x. Essa expressão algébrica tem algumas partes literais, né? Então, o primeiro 2x, parte literal é x. No segundo ali, 9y negativo, a parte literal é y. No terceiro termo, também a parte literal é y. E no último termo, menos 3 de x, a parte literal é x. Bom, os termos serão semelhantes quando eles tiverem a mesma parte literal. E só nesse caso a gente consegue fazer a simplificação, quando existem termos semelhantes. Beleza? Então, olha só. O 2x é um termo semelhante a menos 13x. Ok? Então, a gente pode fazer um agrupamento desses dois termos. Como fazer isso? Eu tenho 2x, quero tirar 13y, 2 menos 13 vai dar menos 11. Ok? Então, para esses dois termos, eu vou ficar com menos 11x. Beleza? E aí, o menos 9y também é um termo semelhante com o 3y, porque os dois têm a mesma parte literal, que é y, tá certo? Então, esse termo é semelhante com esse termo, eu vou fazer o agrupamento. Ó. Menos 9y mais 3y, devo 9, vou ter que pagar ali 3, ainda vou ficar devendo, vou dever 6y, ok? Então, essa segunda expressão algébrica é uma expressão algébrica semelhante à de cima, só que de uma forma mais simples, de uma forma simplificada. Beleza? Vamos ver um outro exemplo? Olha só. Menos 4mn, menos 5a, mais 14nm, menos 3a elevado ao quadrado, mais 4a. Ok? Então, a gente tem que ir em busca de termos semelhantes. Observe que aqui eu tenho, então, menos 4mn, parte literal mn, e eu tenho 14nm. nm ou mn transmitem a mesma informação, tá? Porque a multiplicação é comutativa e a troca da ordem ali não importa. Beleza? Então, menos 4mn é um termo semelhante ao termo mais 14nm. Então, a gente pode agrupar esses dois. Beleza? Então, pode juntar aqui o menos 4 com o 14. Menos 4, eu devo 4. Vou pagar 14, vou ficar aí com um troco aí de 10, certo? Então, 10mn ou 10nm, tanto faz. Beleza? Temos também outros termos semelhantes. Observe que o termo menos 5a, ele é semelhante ao termo 4a, porque os dois têm a mesma parte literal. E aí, tome muito cuidado, porque esse termo não é semelhante ao termo a menos 3a ao quadrado. Por quê? Porque a parte literal do menos 3a ao quadrado é a ao quadrado. Portanto, diferente de a. Né? A gente pode aí ter uma confusão por causa do a e a, né? Mas um é a e o outro é a ao quadrado. É diferente. A variável é a mesma, mas a parte literal não. Então, eu só vou agrupar menos 5a com 4a. Ok? Então, você deve 5, paga 4, vai ficar devendo ainda, tá? Vai ficar devendo 1, menos 1a. E esse termo que possui a parte literal igual a a elevado ao quadrado, eu não vou fazer nada, só vou repetir. Beleza? Então, vou fazer a repetição, fica menos 3a ao quadrado. Beleza? Então, aí a gente tem a forma mais simples da expressão algébrica menos 4mn, menos 5a, mais 14nm, menos 3a ao quadrado, mais 4a. Ainda tem mais um detalhe a acrescentar. Esse termo menos 1a ao quadrado, raramente você vai ver escrito dessa forma. Né? O menos 1 quase nunca aparece. Não vou falar nunca porque pode acontecer de alguém escrever, como eu estou escrevendo aqui agora,
mas a gente pode eliminá-lo e escrever, portanto, assim, ó, 10mn menos a, ok? Menos 3a ao quadrado. Então, quando não aparece aqui, então, o 1 ou menos 1, o coeficiente, quer dizer que ele é 1 ou menos 1, né? Quando não tem um coeficiente. Beleza? Então, simplificamos a expressão algébrica. Então, simplificar é tornar mais simples, ok? Agrupando os termos semelhantes, onde os termos semelhantes serão aqueles que possuem a mesma parte literal, a parte literal idêntica, a menos da ordem ali das variáveis, tá bom? A ordem pode vir diferente, mas expoente não. Se tiver expoente diferente, então não é a mesma parte literal, como a gente pode ver aqui no a e no a ao quadrado. Ok? Beleza? Bom, vamos em frente. O que é um valor numérico de expressão algébrica? O valor numérico ele é um valor obtido quando a gente pega cada variável e atribui um valor. Então, se eu pego, por exemplo, a expressão algébrica 2x menos 5y menos 3a e atribuo os valores 3 para x, menos 1 para y e menos 2 para o a, e realizo as operações, o resultado que eu encontrar vai ser o valor numérico dessa expressão algébrica. Ok? Vamos fazer isso. Olha só. Se eu pegar, então, no lugar do x, colocar 3. Vamos lá, vamos pegar o 3 aqui. Ó. 2 vezes x. X vale 3. Mais 5 vezes y. O y vale menos 1. Vou colocar parênteses aqui para separar os sinais. Menos 3 vezes a. O a vale menos 2. Troquei as variáveis pelo valor atribuído a essas variáveis, ok? Bom, então quando eu faço isso, eu fico somente com números e agora é só resolver as operações. Lembrando que nas expressões numéricas, a multiplicação tem prioridade em relação à adição e subtração, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó, 2 vezes 3, 5 vezes menos 1 e menos 3 vezes menos 2. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 1 dá 5 e 3 vezes 2 dá 6. Observe que eu nem me preocupei com o sinal por enquanto, tá? A gente pode pensar no sinal por último, fazendo as combinações. Vamos lembrar aqui como são as combinações dos sinais? Quando eu estou fazendo uma multiplicação de números com sinais, ok? Se eu multiplico um número positivo por um número negativo, o resultado vai dar um número negativo. Se eu multiplico um número positivo com um número positivo, o resultado vai dar um número positivo. Agora, se eu multiplico um número negativo por um número positivo, aí o resultado dá negativo, né? E se eu multiplicar um número negativo por outro número que é negativo, o resultado vai dar um número positivo. Beleza? Sinais diferentes, quando eu multiplico, dá resultado negativo. Agora, quando os sinais são iguais e eu multiplico os números, o resultado dá positivo. Ok? Então, trazendo isso para cá, eu tenho 2 positivos e 3 positivos, né? Quando o sinal não aparece, é positivo, então fica mais 6 ou 6 não precisa colocar. Agora, no segundo caso aqui, eu tenho mais 5 e um menos 1. Mais 5 vezes menos 1 vai ser menos 5, ok? E por último aqui, menos 3 multiplicado por menos 2, sinais iguais aqui dá positivo. Beleza? Então, eu vou ficar com 6 menos 5. 6 menos 5 dá 1 mais 6. E 1 mais 6 dá 7, ok? Então, o valor numérico dessa expressão algébrica, quando o x assume o valor 3, quando o y assume o valor menos 1 e quando o a assume o valor menos 2, dá 7. Mas, Davidson, esse é o único valor da expressão? Não, né? Esse é um valor quando as suas variáveis assumem esses valores, beleza? Quando as variáveis assumem outros valores, pode ser que dê um valor diferente. Pode ser que dê 7 também. Pode acontecer de tudo. Tudo depende do número que eu vou usar no lugar das variáveis. Beleza? Então, é assim que a gente determina o valor numérico de uma expressão algébrica. Ok? Então, pessoal, até agora a gente falou sobre expressões algébricas, né? Falamos tudo sobre expressões algébricas. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre sequências numéricas, tá? Mas o que é uma sequência numérica? É uma lista ordenada de números, né? Uma sequência numérica é uma lista ordenada de números. Se é uma lista ordenada, então quer dizer que tem
ordem. Veja alguns exemplos de sequências numéricas. Tem a sequência ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e por aí vai. Essa aqui é a sequência dos números pares, ok? Sequência dos pares. A gente tem outra sequência aqui, olha, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Essa é a sequência dos ímpares, ok? Sequência dos ímpares. Temos aqui também uma outra sequência, olha, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. É uma outra sequência importantíssima aí no nosso mundo, não só na matemática, ela aparece muito no nosso mundo, que é a sequência de Fibonacci, ok? Fibonacci, aconselho você aí que está assistindo esse vídeo, faz uma pesquisa na internet, o que é uma sequência de Fibonacci, quem foi Fibonacci, o que são os números de Fibonacci, ok? Você vai se surpreender, não, não. Pesquisa lá e depois comenta aqui nos comentários, né, o que você encontrou sobre os números ou a sequência de Fibonacci, beleza? Então observe que tem uma ordem, tem um padrão, ok? Nas sequências, a gente precisa desse padrão e dessa ordem. E aí a gente consegue dar alguns nomes para os elementos de uma sequência, ok? Dependendo da posição que esse elemento se encontra. Por exemplo, aqui está a sequência dos pares e esse aqui é o primeiro elemento. O primeiro elemento a gente vai chamar de, por exemplo, A1, tá? Poderia ser B1, C1, D1, ok? Geralmente a gente chama de A1. Esse aqui vai ser o elemento A2. Esse aqui vai ser o elemento A3. Esse aqui o elemento A4. E assim por diante, tá? A5, A6, né? A7. Aqui, olha, A8 e por aí vai, né? Esses três pontinhos quer dizer que a sequência continua, ok? Ela tem infinitos termos. Beleza? A sequência continua e tem infinitos termos. Se eu for pegar um elemento lá na frente, ó, lá na frentona, que eu não quero definir a posição dele, eu vou chamar ele de AN, ok? Então, AN é um elemento genérico da minha sequência. Vou escrever aqui, ó, elemento genérico. Esse elemento genérico, ele representa qualquer elemento da minha sequência. Esse índice n aqui, ele é a posição desse elemento. Observe que quando eu listei A1, A2, A3, A4, A5, A6 e por aí vai, eu me preocupei exatamente com isso. A1 significa o elemento da primeira posição, por isso que é 1. O 0 está na primeira posição. Lembra que a sequência tem ordem? A2 é o elemento que ocupa a segunda posição, por isso que é A2, 2 de segunda, tá? O A3 é o elemento que ocupa a terceira posição, por isso que é A3, 3 de terceira posição. E por aí vai. Ok? Então, o elemento AN é um elemento genérico que ocupa uma posição qualquer e essa posição é definida por N. Tá? Ah, mas quem é N? Qualquer número natural maior ou igual a 1. Tá bom? Porque vai definir uma posição. Né? Se eu quiser o elemento lá na posição 50, né? Então vai ser A50. Se eu quiser um elemento na 20ª posição, aí é A20. E por aí vai. Beleza? Tá claro isso? Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e aí que a gente esclarece para vocês depois aí essas dúvidas, ok? Não deixe de colocar sua dúvida aí nos comentários. Gente, observe a sequência de Fibonacci. Como eu disse para vocês, aqui atrás, eu tenho ali o AN que representa um elemento genérico. Às vezes é possível definir uma expressão, né, que representa essa sequência, que representa um termo qualquer dessa sequência, ok? E aí essa expressão ela é chamada de termo geral. Então, o AN ele é chamado de termo geral. Então, ele é um elemento genérico, certo? Da sequência. E para esse elemento genérico, a gente consegue encontrar, às vezes, tá? Uma fórmula que se chama termo geral. Opa, termo geral. E esse termo geral vai me permitir encontrar um elemento que está numa determinada posição nessa sequência, ok? Algumas sequências vão se chamar sequências recorrentes, ok? O que é uma sequência recorrente? É uma sequência em que eu preciso de um elemento anterior para encontrar o próximo, ok? E uma sequência, quando não é recorrente, a gente não precisa disso, de um termo obrigatoriamente anterior
para saber qual que vai ser o próximo. Observe a sequência de Fibonacci. Qual que é a lei de construção dessa sequência? O primeiro termo, que é o nosso A1, ele é 1. E o segundo termo também. O A2 também é 1. Já o terceiro termo, ele é 2. E o terceiro termo é obtido fazendo o quê? 1 mais 1. Ou seja, a soma dos dois anteriores, que dá 2. Já o quarto termo, ele é feito, ele é obtido, quer dizer, fazendo 1 mais 2, que dá 3. Percebe? O quarto termo é 3. O quinto termo, olha só. O quinto termo, ele é obtido fazendo 2 mais 3, que dá 5. Ok? Então, para obter um próximo elemento, eu preciso, na sequência de Fibonacci, somar os dois que vêm antes. Ok? Então, olha só. 8, quem é 8? 3 mais 5. Quem é o 13? É 5 mais 8. Quem é o 21? O 21, ele é 8 mais 13. E assim por diante. Ou seja, se eu quero encontrar um termo AN, numa posição qualquer, eu tenho que pegar o termo que vem antes do AN, ou seja, o que está na posição N menos 1, ou seja, uma posição atrás da posição N, e somar com o termo AN menos 2, ou seja, o termo que está duas posições atrás da posição N. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral para a sequência de Fibonacci. É uma fórmula de recorrência, né? Eu preciso de dois termos que vêm antes, não somente de um, ok? Para obter o próximo. Então, sequências desse tipo, como eu disse, são sequências recorrentes. Observe agora essa outra sequência aqui, uma sequência dos ímpares. Nessa sequência, eu posso obter um termo qualquer por meio de recorrência ou não. Eu vou usar uma forma sem recorrência, tá bom? Para a gente poder fazer, então, um exemplo que foi de Fibonacci com recorrência e um segundo exemplo agora dos ímpares sem recorrência. Ó, faltou uma vírgula aqui, né? 5, 7. Beleza? Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Sequência dos ímpares. Ok? E como é que eu vou definir, então, uma expressão, né? Um AN, que é o termo geral dessa sequência, através dos elementos. Vamos lá. Então, olha só. O primeiro termo, A1, vamos lá, vou escrever aqui. A1, ele é igual a 2 menos 1. O segundo termo, então 2 menos 1 é 1. Ok, cheguei no primeiro. O segundo termo, A2, que é 3, é igual a 4 menos 1. Beleza? Então, 3, correto. O terceiro termo, A3, ele é 5, ok? O termo A3, então, é 5, terceira posição. Eu posso fazer 6 menos 1. Não, 6 menos 1 dá 5, confere. Bom, e assim por diante, ó. Quarto termo, A4, é igual a 7, ou seja, é 8 menos 1. Beleza? 8 menos 1 é 7. Eu posso continuar aqui nessa ideia, beleza? Mas aí eu vou partir para um segundo raciocínio agora. Observe que, vou passar um tracinho aqui, separar. Observe que o A1, que é 2 menos 1, eu posso escrever assim para a gente destacar melhor. 2 vezes 1 menos 1. Aí vocês vão ver logo o que está acontecendo. Olha, o A2 é 4, né? 4 é 2. Não, desculpa, gente. O A2 é 3, né? 4 menos 1. É 2 vezes 2 menos 1. Confere. 2 vezes 2, 4, menos 1. O A3, ele vai ser 6 menos 1, né? Então, 2 vezes 3 menos 1. Ok? O A4, ele vai ser 8 menos 1, então 2 vezes 4 menos 1. Agora, com esse segundo modo que eu escrevi, está mais claro para a gente o que está acontecendo. Olha só, se o elemento está na posição 1, eu faço 2 vezes 1, menos 1. Se o elemento está na posição 2, eu faço 2 vezes 2, menos 1. Se o elemento está na posição 3, eu faço 2 vezes 3, menos 1. E por aí vai. Observe, então, que a posição, né, ela está aparecendo aqui, olha, na multiplicação. Posição 2 vezes 2. Posição 3 vezes 3. Posição 4 vezes 4. E por aí vai. Ou seja, se eu quero um elemento que ocupa uma posição n, posição genérica, basta eu fazer 2 vezes o n e tirar 1 e eu chego no meu termo. Ok? Então, essa é a fórmula do termo geral para a sequência dos ímpares, que não é recursiva. Eu só dependo da posição, ok? A n é igual a 2 vezes n menos 1.
né? Será que funciona? A gente pode até testar, né? Vamos testar para algum aqui? Vamos pegar aqui, ó, o 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 15 está na oitava posição. Ou seja, o A8 tem que dar 15. Mas por A8, eu tenho que trocar o N por 8. Então, 2 vezes 8 menos 1. 2 vezes 8 é 16, menos 1 dá 15, ok? Então, eu encontrei o elemento que está na posição 8 apenas usando a fórmula do termo geral. Beleza? E bateu justamente com o nosso 15, ok? Bom, para a gente finalizar, vamos fazer dois exemplos. Escreva os 5 primeiros termos da sequência que tem o termo geral igual a AN igual 2N. Ok? Então, essa é a expressão que nos possibilita encontrar qualquer termo da minha sequência, né? Que eu estou chamando de AN com o termo geral 2N. Tá certo? Então, o que a gente faz? Vamos lá. Eu vou ter que encontrar os primeiros termos, né? Então, os 5 primeiros. O A1. O A1, pela minha fórmula do termo geral, não é 2 vezes N? O N é a posição. Então, eu faço 2 vezes 1, porque a posição é 1. Fica 2. O A2 é 2 vezes 2, que vai dar 4. O A3 é igual a 2 vezes 3, que vai dar 6. O A4 é igual a 2 vezes 4, que vai dar 8. E por último, o A5 é igual a 2 vezes 5, que dá 10, ok? Então, a minha sequência ela vai ser 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai, né? Encontrei os 5 primeiros termos, que é o que foi pedido, quase que a sequência dos pares, né? Faltou só o zero para ser a sequência dos pares, mas é aí uma sequência aí, fazendo um pequeno ajuste, a gente consegue obter todos os pares, tá certo? Fica aí de para casa para vocês, né? Dever de casa. Encontre uma sequência, uma fórmula, quero dizer, que me forneça a sequência dos pares. Observe que faltou o zero para ser a sequência dos pares completa, né? Então, ajuste a fórmula 2N para poder encontrar a sequência dos pares, incluindo o zero, né? Quem conseguir, coloca aí no chat, ok? Essa expressão, esse termo geral para a sequência que me fornece os pares, incluindo o zero. Belezinha? Segundo exemplo, olha só, escreva os 5 primeiros termos da sequência que tem o termo geral igual a n igual a n menos 1 mais 2, ok? Aí, olha só, aqui já está sendo fornecido o A1, ok? Está te falando que o A1 é igual a zero. Então, a gente vai encontrar os 6 primeiros termos, tá bom? O A1 já está dado, né? Eu vou fazer mais 5, ok? E por que eu preciso do A1? Porque a minha fórmula do termo geral ela é de recorrência. O AN, ou seja, um elemento da posição qualquer, para a gente encontrá-lo, a gente precisa do AN-1, ou seja, a gente precisa de um termo que vem exatamente antes, né, na posição N menos uma posição. Então, ou seja, imediatamente antes do AN. E depois eu preciso somar 2. Mas se eu não tiver o primeiro, eu não consigo caminhar, né? Eu não consigo pegar um termo que vem antes do primeiro. Então, eu dou o primeiro termo e depois encontro o segundo. Com o segundo, eu encontro o terceiro. Com o terceiro, eu encontro o quarto. E por aí vai. Vamos lá fazer? Ó, o A1 ele é igual a zero. Foi dado no problema. Agora, o A2, para encontrar, eu tenho que fazer AN-1, ou seja, o A1 mais 2. Porém, o A1 a gente já sabe que é zero. Então, fica 0 mais 2, que é igual a 2. Ok. O A3, ele é obtido fazendo A2 mais 2, né? Pegando o termo que vem antes e somando 2. Quem vem antes do A2, do A3 é o A2, A2 é 2, a gente acabou de encontrar. Então, fazemos 2 mais 2, que dá 4. Beleza? O A4 ele é igual ao A3 mais 2, ou seja, o que a gente acabou de encontrar, que é 4 mais 2. Isso vai dar 6. O A5 ele vai ser igual ao A4 mais 2 também. O A4 a gente acabou de encontrar, beleza? Que dá 6, né? Então, 6 mais 2 é 8. E por último, o A6, ele vai ser o A5 mais 2. A gente acabou de encontrar o A5, deu 8. Isso vai dar, então, 8 mais 2, que dá 10. Ficou apertado o finalzinho aqui, né? Então, a nossa sequência, ela será 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Perceba a diferença, então. Naquela sequência do exemplo anterior, né? Deixa eu voltar aqui.
né? Eu tive 2, 4, 6, 8, 10 e eu consigo encontrar o elemento de qualquer posição que eu quiser, usando somente o valor da posição. Se eu quiser encontrar o A20, ou seja, o vigésimo número dessa sequência, põe 20 no lugar do N, faço a conta, né? 2 vezes 20, 40, acabou, já encontrei. Agora, nesse segundo exemplo, não. Eu tenho que encontrar um por um. Por quê? Eu preciso do anterior para achar o próximo. Tá certo? Então, se eu quero o A6, eu preciso do A5. Se eu quero o A7, eu preciso do A6. Então, eu pego o anterior, somo 2 e obtenho o próximo. Tá certo? Então, e essa sequência, então, é uma sequência de recorrência. É praticamente a mesma, a diferença é que aqui tem o zero, naquela outra sequência não tem o zero, né? Então, tem o zero aqui. Aí eu pedi para vocês fazerem de para casa aí, né? De dever de casa, uma fórmula que nos permite encontrar uma sequência para ajustar aquela do exemplo passado com zero. Essa aqui não vale, né? Essa sequência aqui, essa expressão é diferente. Essa aqui é uma expressão recorrente. Eu quero que vocês encontrem uma expressão não recorrente. É um pequeno ajuste nessa fórmula aqui, ok? A n igual a 2n, que me permita colocar o zero aqui nessa sequência. Aí muda a ordem toda, né? O A1 vai ser o zero, o A2 vai ser o 2, o A3 vai ser o 4 e por aí vai. Veja aí se você consegue. Se conseguir, coloca aqui nos comentários, né? Que aí eu respondo aí todo mundo que fizer esse comentário, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, ok? Vou deixar um abração para vocês, pedir para vocês aí se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, ok? Compartilhar esse vídeo, ok? Compartilhe com quem vocês conhecerem que está precisando. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, etc, Instagram, ok? Compartilha com todo mundo aí e para esse vídeo chegar muito mais longe. Compartilha aí com seus amigos aí, grupo de família, seus coleguinhas de escola aí que estão precisando aprender um pouco mais sobre expressões algébricas e vão fazer esse vídeo chegar longe aí para todo mundo ganhar um pouquinho mais de conhecimento, ok? Então é isso aí. Um beijo, um abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.